pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um review, né, uma crítica, uma análise, chame do que quiser, da primeira parte de Arcane, que saiu bem recentemente aí. Essa análise que a gente vai fazer aqui no Plantão Geek hoje contém spoilers, tá? Então se você não viu os 3 primeiros episódios aí da primeira parte que estão disponíveis da Netflix sobre essa segunda temporada de Arcane, eu recomendo você primeiro assistir e depois você vem aqui nesse vídeo, tá? Pra eu não estragar a sua experiência. E é claro que antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E gente, antes de eu começar aqui, eu preciso dar um adendo bem rápido, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou rifando a minha câmera, sim, a câmera que está aqui presente no Plantão Geek há muito tempo. Eu fiz uma troca, né, agora está tendo essa câmera que vocês estão vendo, só que minha câmera antiga, ela tá em excelentíssimas condições, ela filma muito bem, toda aquela coisa, e ela pode ser sua aí no valor de R$10, sabia disso? Isso porque cada cota ali da rifa custa R$10, então eu vou deixar o link da rifa aí embaixo, e desejo muita boa sorte pra você que for concorrer a essa câmera maravilhosa. O sorteio vai rolar no Natal, então olha só, oportunidade perfeita para ter um presente de Natal, né? Como eu falei antes, o link tá aí na descrição, é só você clicar e concorrer. No final da primeira temporada, a Jinx jogou um míssel ali onde estavam os conselheiros de Piltover, e eu tava muito ansiosa para ver quais seriam as consequências disso, né? Porque foi uma atitude bem drástica. Imagina, você mata não sei quantos conselheiros ali, eu queria saber quem é que ia morrer, quem é que ia viver e esse tipo de coisa. O primeiro ato de Arcane, né, que eu inclusive amei que as pessoas estão chamando assim, as 3 partes de Arcane, primeiro ato, segundo ato e terceiro. O primeiro ato, como é realmente ali no sentido da palavra, é uma excelente introdução, né? Então a gente tem 3 episódios aí que dão uma introdução muito boa em toda a temática que vai rolar em Arcane e como a série vai desenvolver aí no futuro. E vocês sabem que de narrativa eu entendo, né? Inclusive as inscrições do meu curso ainda estão disponíveis, tá, gente? Você pode se inscrever aí e aprender bastante sobre narrativa no meu curso de Fundamentos da Narrativa. Mas assim, né, pra quem não sabe, primeiros atos, eles devem introduzir os personagens, né, como é que eles estão agora, caso seja aí uma segunda temporada, como esse é o caso. Deve apresentar personagens novos e colocar a gente numa nova ambientação e, acima de tudo, mostrar qual que vai ser o problema da temporada. E os 3 primeiros episódios de Arcane funcionam exatamente pra isso. Essa é a função dos 3 episódios. Ambientar a gente e fazer a gente compreender em que pé os personagens estão. E aí fica o meu primeiro elogio para Arcane, né? Eles não enrolaram em mostrar todas essas coisas que eu acabei de citar. É nos primeiros 20 minutos, assim, de série, pronto, você já sabe certinho as consequências das coisas, o que cada um tá sentindo e pra onde isso tudo está indo. Agora resta a gente saber do desenvolvimento, né? Mas não há dúvidas ali na introdução do negócio, o que é muito importante. A história de Arcane continua focada nos seus personagens centrais, e isso evita que a história fique sobrecarregada, né? Porque o tempo de tela de cada personagem ali tá bem divididinho e alguns plots estão interligados, né? Então não parece que você tá vendo muita enrolação, ou então o contrário, né? Muita informação também, e isso não acontece. Como eu falei antes, a história não fica sobrecarregada, fica certinho ali na medida. E é claro que pra mim, um dos pontos que mais chama a atenção em Arcane é a animação em si. Gente, podemos falar aqui por um momento o quanto parece que a gente tá consumindo uma obra de arte quando a gente assiste Arcane? Eu já tinha comentado isso na primeira temporada, tá? Quando eu fiz uma crítica, inclusive tá aqui no card, caso você queira ver. Mas nessa segunda temporada, você também continua aí com a mesma ideia, digamos assim, de você mostrar diferentes tipos de animações em diferentes situações, e todas elas são lindas de assistir. É muito criativo, é muito artístico, né? Propriamente dito. Então, assim, eu não canso de ver cenas de Arcane. É uma coisa que é maravilhosa de você consumir. Eu quero dar destaque aqui em 2 momentos, um sendo a luta entre a Vi e a Jinx, né, enquanto a Caitlyn tava lutando ali com a outra mulher que eu esqueci o nome. Editor, coloca o nome dela aqui, por favor, que eu esqueço o nome ali da capanga da Jinx, que agora é capanga da Jinx, né, enfim, aquela mulher grandona. A luta dessas 4 personagens aí, né, que vai transitando esses momentos, junto com cenas ali do Jace e o pessoal dele, cara, foi fantástico essa sequência toda, vários tipos de animação com transição, com match cut, entre outras coisas, foi lindo.
lindo, maravilhoso de assistir. E outra cena que artisticamente eu achei muito bonita é justamente no primeiro episódio, durante o funeral da mãe da Caitlyn, né, que se chama Cassandra. Eu achei super bacana que você tem ali quase como se fosse um esboço, né, tudo em preto e branco, meio que tudo desaparecendo, como se a Caitlyn não tivesse dando atenção para aquelas coisas, mas ao mesmo tempo a única coisa colorida é a Vi, e no ponto de vista da Vi, também a única coisa colorida é a Caitlyn, né, o que fala bastante do relacionamento das duas personagens. Gostei muito dessa técnica de rascunho aí, né, que parece meio que um esboço, e achei que fez pleno sentido com o tom da cena, né, com o que a cena pedia. Era um funeral, era uma das conselheiras. Mais pra frente a gente ia descobrir que a mãe ali da Caitlyn, ela teve um papel importante em algumas inovações também, como por exemplo, ela melhorou o ar do pessoal da subferia, né, lá da cidade de baixo. Então a galera consegue respirar melhor por conta de algo que a mãe da Caitlyn idealizou e executou. Mas a gente já volta a falar essa pauta. Outro elogio aqui é claro que é a trilha sonora, né? Na primeira temporada você já tem uma trilha ótima, e na segunda também. Teve vários momentos que eu me peguei dançando, teve vários momentos que eu me peguei pesquisando o nome das músicas. Então assim, 10/10 trilha sonora também. O maior foco da segunda temporada, assim como a primeira, é o desenvolvimento dos personagens. Esse é o ponto forte da narrativa de Arcane. E nesse caso, nessa segunda temporada, a gente vê como a vulnerabilidade dos personagens pode ser uma coisa muito arriscada, porque os personagens podem fazer uma burrada, né, quando eles estão vulneráveis. Inclusive, nesse ponto de vulnerabilidade, eles podem ser facilmente manipulados, o que é uma das principais pautas da crítica aqui de hoje. Arcane, na segunda temporada, nessa primeira parte aí, eu acredito que isso vai continuar nas partes seguintes, parece um Game of Thrones animado, sabe? É um negócio que é um traindo o outro tentando fazer maracutaia com o outro, é impressionante. E agora a gente tá num cenário de guerra, né? Então as estratégias têm que ser muito bem feitas pra ver como vai ficar aí esse conflito entre a subferia e Piltover, né? A cidade alta. A gente tem o drama político sendo guiado ali inicialmente pela Mel, que é uma das conselheiras ali e tudo mais. Só que agora a gente tem um pequeno BO acontecendo, né? Porque a mãe da Mel, que é aquela mulherzona lá que veio de Noxus, ela tá meio que tentando manipular a situação, né? Favorecer Noxus de certa forma. E pra isso ela tenta inutilizar a própria filha e fazer algumas alianças ela mesma. Inclusive a maior jogada política que ela fez aconteceu ali no final do último episódio aí, né, da primeira parte, quando Noxus, digamos assim, coloca a Caitlyn como a representante ali de Piltover, numa lei marcial e tudo mais. E isso é nitidamente colocado na série como se fosse assim, olha, tentaremos manipular a Caitlyn agora, porque a gente vai usar o ódio dela a favor dos propósitos de Noxus. E mais pra frente a gente vai elaborar isso daqui um pouco melhor, mas eu precisava já trazer isso porque a gente tá falando do drama político de Arcane. O personagem do Jace nessa primeira parte, ele continua sendo muito dividido, né? O Jace é um personagem que, coitado, ele não sabe o que ele tá fazendo, sabe? Aí agora que aconteceu todas aquelas coisas com o Victor, que ele tá meio fragilizado por toda aquela situação do núcleo Rex, o Jace tá enfrentando uma culpa muito grande, né? Porque ele meio que se considera, assim, desvirtuado do caminho da ciência. Ele focou ali na questão política e tudo mais, e ele sente que ele perdeu boa parte do que estava acontecendo com o Victor. E agora, pra compensar isso, ele tá dando o melhor de si pra salvar o amigo dele. Só que o Victor parece que ele tá com um plano diferente em mente, né? Ele tem ali um propósito a ser buscado. O Victor entrou na ciência, né? Vamos lembrar aqui, pra poder ajudar as pessoas, assim como o Jace. E aí, quando o Jace começou a se desvirtuar do negócio, o Victor ficou ali sozinho, focando nessa questão de ajudar as pessoas e tudo mais. Só que o que impediu ele de continuar com esse propósito foi justamente a doença dele, né? Digamos assim, a condição dele, que acaba deixando ele muito fragilizado. Só que agora parece que o Victor, gente, ele virou tipo um Jesus, né? Ele tá lá no meio da galera da subferia e ele consegue tirar, digamos assim, as influências da Cintila, que é aquela bebida rosa lá, né? Eu gosto de falar que é como se fosse a Cracolândia ali na subferia, né? É a droguinha da galera. E aí o Victor terminou nessa posição, né? Ele tá lá super tunado, tá todo diferente, só que ele foi pro meio da subferia e ele conseguiu ajudar ali algumas pessoas. Agora resta saber o que ele vai fazer com isso. Por parte do Jace, eu achei bem bacana que eles colocaram ali, acrescentaram uma dinâmica com o Echo e o Heimerdinger, então você meio que uniu os cientistas ali do negócio, né? Só que no final de tudo aconteceu uma instabilidade muito grande com o Núcleo X e eu tô muito ansiosa pra ver pra onde que isso vai, porque no final
final de Arcane, gente, eu senti que eu tava vendo um negócio meio dark. Sabe aquela série da Netflix, Dark? Sobre viagem no tempo, uns negócios assim? Eu sei que não tem nada a ver com a temática aqui de Arcane, só que tava acontecendo tanta coisa, e essa instabilidade do núcleo Rex tava afetando até mesmo a batalha final lá, que a Vi e a Jinx estavam tretando, né, que eu mencionei. Então, assim, tava tudo se afetando, tava tudo acontecendo ali na tela, e eu não conseguia nem piscar enquanto eu tava assistindo. Então eu tô muito ansiosa pra ver pra onde os cientistas foram, né, porque eles meio que desapareceram ali do cenário. A Mel é uma outra personagem ali que foi sequestrada, digamos assim, e agora resta saber o que essa influência, né, do núcleo Rex ali no mundo de Arcane vai fazer com os personagens e com os ambientes que a gente conhece, né? Pra isso a gente tem que esperar ali a segunda parte e a terceira parte também. Outra coisa que eu gostaria de elogiar aqui ainda no plot do Jace é que eu gostei bastante que realmente teve uma consequência pras atitudes dele ali na primeira temporada, né? Quando ele entrou na subferia ali com a Vi e tudo mais, ele acabou ferindo algumas pessoas, ele até matou uma criança, né? E aí é importante a gente ver como é que o personagem se sente sobre isso. Então é outro ponto positivo aqui pra Arcane, você utilizar tudo aquilo que foi mostrado. Eu sei que parece uma coisa super óbvia, mas geralmente você tem muito roteirista que falha com isso, tá? O nome desse recurso, inclusive no cinema, pra quem quiser saber, é Arma de Chekhov. Você deve utilizar tudo que é mencionado, tudo que é mostrado. Então se você mostrou o Jace fazendo uma lambança lá na subferia, você tem que ter uma consequência, tem que estar acontecendo alguma coisa, você tem que mostrar alguma coisa. Então mais um pontinho positivo aí pra Arcane, viu? O primeiro ato tá show de bola. Só que assim, galera, não tem como, né? Qual que é o plot mais legal de Arcane? Eu não sei vocês, mas o plot mais legal de Arcane pra mim é ver a treta ali envolvendo a Vi, a Jinx e a Caitlyn no meio desse negócio. Os conflitos entre essas três personagens pra mim é a coisa mais interessante de se assistir em Arcane. Inclusive, eu quero fazer uma menção honrosa aqui, que eu comentei na primeira crítica de Arcane que eu tenho aqui no canal, né, que eu deixei aqui no card, que pra quem não sabe, né, pra quem está consumindo apenas a série e nunca ouviu falar de League of Legends, que é o jogo no qual Arcane é baseado, gente, em League of Legends, na época que eu jogava, né, o que é muitos milênios atrás, a Vi e a Caitlyn, elas não eram oficialmente um casal, né, todo mundo sabia que sim. Todo mundo falava, não, certeza absoluta, porque o clima aqui é meio curioso, né, entre essas personagens. Mas era uma coisa que tava ali na cabeça dos fãs, até sair Arcane. Aí quando saiu Arcane, saiu a primeira temporada, o povo começou a ficar animado, entendeu? E finalmente aqui na segunda temporada foi confirmado 100%, não que a gente precisasse, né, porque todo mundo já sabia, mas a Vi e a Caitlyn acabam ficando juntas por um breve momento ali na segunda temporada, né, eu joguei praticamente confetes ali pra cima quando aconteceu a cena, mas isso também adiciona um drama ainda maior pra essas personagens. Vamos começar aqui falando da Caitlyn, né? Uma das principais coisas que eu achei legal na segunda temporada aí de Arcane, né, nessa primeira parte, é que eles não enrolaram pra dar uma motivação pessoal pra Caitlyn odiar a Jinx. Porque antes a Caitlyn tava mais naquele negócio de fazer o que era certo, né? Essa personagem aí, ela é muito íntegra, ela é bondosa, né? Por mais que tenha uma galera que ficou com raiva aí dela, né? Pera aí que eu vou defender a minha Caitlyn. Por mais que tenha uma galera que ficou com raiva dela, e justificado, tá? Porque ela fez cagada aí nessa segunda parte, a gente já vai falar disso. A Caitlyn, ela é uma personagem que é íntegra. Ela gosta de fazer o que é certo. Só que ela não tinha nenhuma treta pessoal com a Jinx, até a Jinx matar a mãe dela. Aí pronto, filho. Aí entrou uma trama pra Caitlyn que eu acho sensacional, que a mulher tá cega de ódio, gente. A Caitlyn agora, ela só quer matar a Jinx. Esse é o objetivo dela. Não importa quem ela acerta, não importa quem ela fere no meio disso tudo. E isso justamente pode ser muito perigoso, né? Pode fazer ela ser uma pessoa que entra num estado de vulnerabilidade bem grande e pode ser manipulada, que é justamente o que tá acontecendo ali no final da primeira parte de Arcane, quando a galera de Noxus coloca ela como líder ali da lei marcial. A Caitlyn, ela não está no seu melhor dia. Ela tá com muita raiva e o pessoal vai utilizar isso a favor de Noxus, com certeza. Então você pode pensar que a Caitlyn, ela tem um plot, mais ou menos, que é dever versus coração. O que eu acho que faz muito sentido, né? Porque aquela integridade que ela tinha foi afetada pelas consequências da vida, né? Pelas coisas que estão acontecendo ao redor dela. A morte da mãe, todo o conflito que ela teve com a Jinx, os sentimentos dela pela Vi, isso tudo vai acrescentando na personagem da Caitlyn, uma pessoa que foi criada ali em Piltover e que tem um preconceito intrínseco
intrínseco da galera da subferia, mas ao mesmo tempo ela passou umas experiências muito legais ali com a Vi, que fez ela entender algumas questões diferentes. E isso tá em conflito dentro dela. Então tá sendo muito legal assistir isso, tá? Inclusive, quando eles colocam a Caitlyn pra destruir, digamos assim, né? Pra manipular o sistema de ar que a própria mãe dela fez pro pessoal de subferia. Eu não sei se vocês se lembram aí, mas a Caitlyn liberou o cinza, né? Que é mais ou menos um ar muito podre, digamos assim, pro pessoal da subferia respirar. Isso tudo porque ela tava procurando a Jinx, né? Então ela queria isolar todo mundo em casa pra deixar o caminho livre pra ela ir até a Jinx. Só que numa dessa, você jogou um ar podre, né? Um Chernobyl ali no meio da galera da subferia que não tem nada a ver com isso. Isso é uma atitude drástica, né? Só que na cabeça da Caitlyn, ela tá, tipo, fazendo 100% o que ela precisa pra pegar a Jinx. Agora eu quero ver o momento que ela acordar disso tudo, porque com certeza eu acho que essa é uma personagem que ela vai acordar, mas não na segunda parte. Possivelmente é só no final da segunda parte, no mínimo, assim. Mas eu tô apostando mais na terceira parte pra essa personagem acordar, porque ela tá com muita raiva, gente. Coitada, eu tenho um pouco de dó, sabia? Mas enfim, vamos ter que esperar. Pela parte da Vi, ela tem ali uma trama semelhante à Caitlyn, na questão ali de dever versus coração. Porque vamos se lembrar aqui que os pais da Vi e da Jinx foram mortos pela cidadela, né? Pelos guardas da cidadela. E agora, a Vi tá justamente sendo uma dessas guardinhas. Então, como é que isso funciona na cabeça dela? Ela sabe que ali é o lugar dela no momento. Condiz com o que ela tá pensando. Só que tem esses traumas não resolvidos aí. Será que a Powder, que é ali a versão normal, digamos assim, da Jinx, realmente está viva ou já era? A Jinx está dominando tudo, não tem mais como você resgatar absolutamente nada da Powder. A Vi tem essa dúvida. Apesar dela chegar em muitos momentos e parecer que desistiu completamente da Powder, ela sempre lembra da Jinx como a irmã dela. É alguém da vida dela que foi muito importante. Então ela pode até entrar num conflito ali, até pode brigar com a menina, mas quando chega na hora do vamos ver, não vou te matar, ela não consegue, ou então ela evita que a irmã seja morta. E ela precisa entender com ela o que isso tudo significa, né? Como é que vai ser pra ela ser dessa guarda, pra ela apoiar a Caitlyn, que é uma mulher ali que ela ama, mas ao mesmo tempo ela tem que ir contra a família, que tem a Jinx, que ela também ama. Então você tem novamente aqui um dever versus coração acontecendo com a Vi. Será que dá pra passar por esse conflito todo sem você perder nenhuma dessas duas personagens? Nem Caitlyn, nem Jinx? Esse seria o sonho da Vi, né? Mas isso não vai acontecer, obviamente. Ela vai ter que fazer uma escolha, ela vai ter que compreender algumas coisas. Será que dá pra ajudar alguém que não quer ser ajudado? Mas por um outro lado, né? Agora entrando na trama da Jinx nessa primeira parte, será que a Jinx não quer ser ajudada? Ou será que ela não sabe pedir? Será que ela não sabe processar isso? É uma situação complexa, você vê? A Jinx é uma personagem que ela se sentiu abandonada a vida toda, mas ao mesmo tempo, quando chegou na hora do vamos ver, entre matar a Vi e o Silco, ela matou o Silco. Não sem se ferir nesse processo, né? Porque ela gostava do Silco, ela tinha uma consideração por esse personagem, que foi praticamente um pai pra ela, mas entre ele e a Vi, ela escolheu a irmã dela. E como é que isso é processado na cabeça dela, né? Como é que isso acontece e depois ela tá querendo matar a Vi? Então você vê a complexidade desses personagens acontecendo na sua frente, é muito louco isso. Mas ao mesmo tempo, a maior questão da Jinx nessa primeira parte de Arcane é o que ela representa. Porque novamente, né, a gente tem uma personagem aqui que ela pensa, olha, eu não posso confiar em ninguém, todo mundo me abandona, todo mundo falha comigo. Eu não preciso de ninguém na minha vida. E se eu não tenho ninguém na minha vida, então eu não represento ninguém, nem nada, nenhuma causa, nem nada assim. E aí resta a gente saber, né, a Jinx, ela é só uma agente do caos, que ela vai destruir tudo, ver tudo pegar fogo, etc. Ou ela vai chegar a representar algo? Porque o pessoal ali da subferia vai querer que ela represente algo, né, que ela represente, de repente, um mártir ali pro pessoal da subferia. Porque agora sobrou ela, né, ela é a pessoa mais perigosa dali. As pessoas possivelmente vão se aliar a ela eventualmente. Só que será que ela quer essa posição? Ela quer representar isso? Quais são as vantagens e desvantagens que ela pode ver pra ela mesma? Essa trama toda da Jinx é uma coisa muito interessante justamente por isso. E eu quero fazer uma menção honrosa naquela criança, né, que começou a amar a Jinx ali, que inclusive foi o maior motivo da Jinx não ter morrido ali no final da primeira parte, né, dessa segunda temporada de Arcane, porque simplesmente uma criança ali agarrou no cangote da Jinx e não deixou a Caitlyn atirar. Gente, eu achei essa cena tão fofa, mas ao mesmo tempo tão angustiante, porque agora a gente tem uma repetição aqui de trama, num sentido que você tem uma criança provavelmente órfã, que
que tá vendo ali uma chance numa pessoa perigosa, né, que seria a Jinx. Então será que essa criança vai conseguir ajudar a Jinx de alguma forma a resgatar uma parte dela que foi perdida? É como se ela fosse o Silco dessa criança, né? Será que ela pode tratar essa criança de uma forma que não trataram ela, né? Uma forma que, pela falta de um bom tratamento na Jinx, isso acabou causando uns efeitos irreversíveis. Será que ela vai querer repetir esse padrão com essa criança? A princípio, ela tá meio que recusando a criança, né? Chama de pirralha, esse tipo de coisa, só que, gente, é a coisa mais clichê do mundo, né? Eu acho que a Jinx vai acabar desenvolvendo uma relação aí com essa criança, e essa criança pode trazer algo pra personalidade da Jinx, e talvez a Jinx se encontre numa posição que a Vi ficou ali na primeira temporada de Arcane, né? E com isso, as irmãs podem se entender um pouco melhor, não é que ninguém vai, sabe, todo mundo vai pedir desculpa e aquela coisa, não. Mas eu acho que cada uma vai ter um gostinho ali do próprio remédio, digamos assim, né? A Jinx vai entrar ali no sapato da Vi, e a Vi vai entrar no sapato da Jinx. E isso vai ser desenvolvido na segunda parte, que vai sair essa semana, inclusive. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a sua cena preferida dessa primeira parte de Arcane? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. Eu tenho várias cenas favoritas, algumas eu já citei no vídeo aqui de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!